Graça e paz, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo, né? Hoje eu quero dar continuidade ao que nós estávamos compartilhando sobre Lucas 8, sobre o ouvir. E eu queria falar sobre o centro do capítulo hoje. Talvez o vídeo se estenda um pouco, se ele ficar muito grande eu posso fracionar, mas enfim. Como nós já compartilhamos, o livro de Lucas 8, ele é centrado no ouvir. Naquele que ouve, naqueles que ouviram, o que é ouvir, os tipos daqueles que ouvem, enfim. E eu queria compartilhar com você hoje sobre a parábola do semeador. Eu quero me atentar mais à palavra. Minha Bíblia é uma Bíblia com reflexões de Lutero, a versão dela é a Almeida Revista Atualizada. Se for um pouco diferente da versão que você possui, não há problema. Mas eu queria que você se apegasse ao texto hoje. A palavra lá em Lucas 8, a partir do verso 4, aqui inicia a parábola do semeador. E a palavra diz assim, verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à terra à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse termo é dito, se não me falha, 13 vezes no Novo Testamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui eu creio que é justamente a chave. Porque a gente ouve muitas coisas. Mas eu lembro uma vez que isso me incomodou muito quando eu li o texto. Eu fiquei pensando, para que eu uso meu ouvido? Porque escutar, a gente escuta muita coisa. Agora ouvir, dar atenção, a gente faz isso com poucas coisas. E aqui está a distinção. Nesse momento, Jesus falava para a multidão. Os discípulos estavam juntos, mas Jesus falava para a multidão. E nesse texto, nos 2 versículos seguintes, são o 9 e o 10, é o que separa aquele que é discípulo da multidão. Aquele que decidiu ouvir Jesus de verdade, daqueles que só querem uma história bonita para contar. No verso 9 diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Verso 10. Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, os demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aquele que ouve, ele é separado da multidão. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, muitas pessoas leem a Bíblia. Eu gosto de dizer que ler é o ouvir com os olhos, porque é a maneira de você também captar as palavras. Agora a gente pode ler muita coisa, ouvir muitas pessoas, mas o que separa discípulo e multidão é a maneira que ele ouve aquilo que é dito por Deus, que é dito por Jesus. E o modelo de Jesus, daquele que tem disposição diante dele, é apresentado pelo próprio Jesus lá em Lucas 2, no verso 46. É o momento que Jesus ainda é jovem, o único momento que fala de Jesus jovem. E diz que ele está no templo, assentado, ouvindo, perguntando e depois respondendo. A posição de quem ouve
é a posição de quem se submete. A posição de quem ouve é a posição daquele que está disposto a aprender. Como eu disse, nós escutamos muita coisa, mas nós ouvimos poucas. E é no momento em que Jesus explica a parábola é que isso fica claro. Porque quando os discípulos perguntam, aí sim Jesus começa a dar luz sobre aquilo que ele havia dito. Então, a partir do verso 11, se estiver com a sua Bíblia, acompanha. A palavra diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. O que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. E como disse a parábola, a 100 por 1. Então aqui ele apresenta um quadro. Ele diz: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra. Então a palavra não muda. A palavra é lançada. Independente do que tem no meio do caminho, a palavra é sempre lançada. E aqui está uma divisão que às vezes a gente tem percepção distinta, né? Porque às vezes a gente avalia o ministério de alguém, a gente avalia uma igreja por aquilo que acontece na vida das pessoas. Mas se a palavra é a mesma, o que muda não é a palavra. Se os resultados na vida de algumas pessoas não têm sido o mesmo diante da palavra, o problema não é a palavra. E aqui ele apresenta justamente o que é preciso analisar, que é o tipo de terreno. Naquela época, falar de semeador era algo muito comum, porque a cultura era agrícola. Eles plantavam, eles colhiam, independente do meio, o processo era muito parecido. Eu acho muito legal a gente ter alguns irmãos na igreja, e glória a Deus pela vida deles, eles sabem que são eles. Eles plantam. E quando você vai olhar, o lugar onde eles preparam é lindo de ver. Mas o fato de eles lançarem a semente não garante a colheita. O que garante é o preparo da terra. E aqui ele coloca a terra em todos os momentos como aquele que ouve. Então a primeira, ele fala lá sobre, claro, a semente, que é a palavra de Deus. Mas no verso 12, ele fala da semente à beira do caminho. A semente à beira do caminho, imagina o semeador, então ele tinha uma bolsinha do lado, e ele ia lançando semente sem saber o que tinha embaixo, sem saber o que tinha ao lado. E a semente simplesmente caía para poder gerar fruto. E aqui diz que uma caiu à beira do caminho. Foi pisada, os pássaros vieram e comeram. E aqui ele diz que a semente que caiu à beira do caminho, que seria um tipo de coração, um tipo de pessoa, é aquele que ouviu a palavra, mas ele não colocou ela para dentro. Ele permitiu que qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pessoa, eu posso dizer assim, levou essa palavra embora. Satanás levou ela embora. E Satanás, a palavra diz que ele é como leão.
Ele anda ao derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Ele não tem pressa de tirar aquilo que Jesus colocou no seu coração. Mas se você não colocou para dentro, ele é muito rápido para tirar. Porque eu não quero dizer que ele pessoalmente faz isso, mas ele influencia pessoas a fazer. Eu conheci já muitas pessoas que nós tivemos a oportunidade de trazer para a igreja, de falar da palavra, de trazer numa célula, por exemplo. E a palavra ele realmente ouviu. Mas na primeira oportunidade, ele abre mão. De repente ele ouve uma palavra, aquilo tá tocando o coração dele, mas a primeira briga retira, a primeira discussão lança fora, o primeiro convite para ir num lugar onde não deveria, ele não resiste. E ele dá lugar para que a palavra seja tomada. Essa é a terra da beira do caminho. A segunda fala sobre a pedra. Diz que a semente caiu. Pela falta de umidade ela não cresceu porque não criou raízes. Ele não teve estrutura. Ele chegou a tocar o coração, mas não houve tempo. Ele recebeu com alegria. Mas na primeira aprovação ele é lançado fora. Ele se lança fora. Quando a gente ouve da palavra de Deus é maravilhoso. Quando a gente se rende ao Senhor Jesus é precioso demais. Mas a gente precisa entender que uma coisa é ouvir de a mim. É realmente ser aliviado por Cristo. Agora, quando a gente... Eu vou dizer que é chamado, porque é a gente que se rende, né? Quando a gente consegue se render a Cristo, a gente entende que a gente foi salvo para um propósito. E descobrir que esse propósito exige algo de nós é também o que afasta muitas pessoas. Quando Jesus lançava discursos duros, o povo ia embora. Mas os discípulos diziam: para onde irei? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só ele tinha semente capaz de gerar fruto nos corações. O ouvir também exige compreender a palavra. Eu creio que muitos têm ouvido, mas poucos têm criado raiz e estrutura. Só permite que a palavra chegue a um determinado nível. E eu não digo isso somente para pessoas que acabaram de conhecer Cristo como ele verdadeiramente é através da palavra dele. Mas às vezes você que há tanto tempo ouve a palavra, mas não permitiu criar estrutura, e no momento como a gente está vivendo hoje, que é um momento de provação, você quer desistir daquela palavra que Deus te confiou. Sabe, já é um tempo que mais do que nunca nós precisamos confiar na palavra do Senhor, para que a gente não seja mais uma terra reprovada. Então, em seguida, ele fala daquele que cresce entre espinhos. Então diz que a semente caiu, que os dois cresceram juntos, mas os espinhos sufocaram ao ponto de não gerar frutos, ou os frutos não amadurecerem. Então ele diz também sobre uma pessoa que ouviu, mas uma pessoa que colocou outras coisas no lugar e acabou sendo sufocado. Esses dias eu lembro que eu conversava com uma irmã da célula, ela compartilhando com a gente, e ela dizendo: poxa, eu sempre reclamei tanto de tempo, porque realmente eu sempre tive uma vida corrida e tal, e agora nós estamos num período em que a gente tem muito tempo, e ainda tem coisas que eu não consigo fazer. Diante disso, a gente tem que tomar a decisão. E a gente precisa escolher se a gente dá lugar para a palavra ou a gente dá lugar para as coisas. Porque aqui os espinhos são os cuidados dessa vida. E são coisas legítimas. Quando a gente fala de assumir uma responsabilidade, quando a gente fala de um trabalho, quando a gente fala de um bem, quando a gente fala da família, quando a gente fala de filhos, tudo isso é maravilhoso e é legítimo. O problema é quando isso toma o lugar de Deus.
Porque não é isso que a palavra fala. Quando o Senhor lhe fala dos mandamentos, ele dá um resumão. Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Mas quando você olha lá a expressão da lei em Êxodo 20, se não me falha é o verso 3, eu anotei aqui. É verso 3. É o primeiro mandamento. E os mandamentos, eles expressam o caráter de Deus. Quando Deus ele expressa os mandamentos, a primeira coisa que ele diz é: não tenhais diante de mim outros deuses. Não colocar outra coisa com mais importância do que eu tenho. Não dar mais atenção para coisas do que você dá para o que eu falo. Ouve. Essa sempre foi a atenção do Senhor. E eu creio que esse é o ponto em que muitos de nós caímos, sabe? Mas essa é somente mais uma terra reprovada. Ela até criou raízes, ela até cresceu junto com os espinhos, mas os cuidados dessa vida sufocam. E mesmo ouvindo, não consegue reter. Mas aí no verso 15, para nós encerrarmos, ele fala justamente sobre a terra boa. Ele fala que a terra boa é o coração reto e bom que retém a palavra. Isso é algo que eu comentei ontem e eu quero muito frisar. A palavra retém no original, no grego, é kateixo. Kateixo, ele não aponta simplesmente para você ouvir e deixar ali. Ele diz para você reter, absorver como alimento, metabolizar aquilo que você ouve, tornar aquilo um alimento verdadeiro. E reter é aquilo que impede a manifestação do anticristo. É aquilo que impede tudo que é contra Deus. É aquilo que impede a humanidade sem Deus. É aquilo que impede o que o mundo adora para que nós possamos adorar a Deus. E aqui é maravilhoso porque diz daquele que ouve e retém. Mas ouve o que? A semente, a palavra. Aquele que ouve a palavra e coloca ela, digere, absorve, põe para dentro. E o maravilhoso é porque a terra boa tem resultados e gera frutos. Frutos dentro da sua família. Eu gosto de olhar frutos dentro daquilo que você faz, dentro daquilo que você pratica, dentro daquilo que você vive, dentro das suas experiências com Deus. Frutos no sentido de pessoas que também te ouvem e se tornam terra boa, se convertem ao Senhor. Eu digo frutos dentro do lugar onde você trabalha, porque você passa a inspirar pessoas quando você é alguém que você sabe ouvir. Frutos no sentido de pessoas que estão próximas de você, que querem saber por que você é assim. Eu lembro de um colega do trabalho, eu não lembro o que a gente estava conversando exatamente, e ele comentava, ele falava: Rodrigo, eu nunca vi você triste. Sempre tem um sorriso no rosto. e eu nunca tinha reparado nisso. Porque tem fruto que a gente não consegue enxergar. Mas o maravilhoso é porque sempre que a gente frutifica, baseado na semente que é a palavra, como resultado daquilo que a gente ouve, o fruto gera ainda mais sementes. Sabe, em nome de Jesus, que essa parábola possa te inspirar a ouvir melhor aqueles que estão próximos de você, para que você possa lançar uma palavra, a sua família, para que você possa instruí-la no verdadeiro caminho, os seus filhos nesse tempo em que todos estão tão ociosos, que em nome de Jesus, a palavra de Deus seja a sua palavra. E aquilo que você é, seja baseado naquilo que você ouve de Deus. Porque eu posso te garantir, não porque sou eu que estou dizendo, mas porque a palavra diz.
quando nós retemos a palavra, gera fruto a 100 por 1. Amém? Obrigado por ter ouvido. Se você puder, compartilhe esse vídeo e exercite. Seja terra boa, coração bom e reto, daquele que confia no Senhor, daquele que ouve da palavra de Deus. Amém? Tenha um excelente dia e que em nome de Jesus nós podemos ouvir cada vez mais e nos tornar terra boa. Amém?